Estão me escutando? Acho que não está ativo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O som tá bom para vocês? Desculpem a demora. Peço perdão pela demora. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo da aula passada? A gente estava explicando a aula passada sobre as coisas detestáveis do wudu, da ablução, como a gente explicou na aula passada. Se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, a gente também explicou, deixa eu ver se está certo. Sim, a gente acabou de explicar isso e paramos na página. Deixa eu ver, aqui não está com número na página. Quebra da continuidade e omissões do wudu, que a gente parou aqui. A gente explicou o 68 e agora a gente vai explicar o 69, 70, 71. Alguém ficou com uma dúvida do que é detestável? Se não entendeu algo, sinta-se à vontade. A irmã fala que hoje é a primeira aula dela. Alaikum salam. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, resumindo o que a gente explicou na aula passada, já que ninguém tem uma dúvida, né? A gente resume o que a gente citou, para, se a pessoa não entendeu algo, a pessoa pode entender, inshallah, na segunda explicação. E qualquer coisa que vocês não entenderem, podem perguntar, sintam-se à vontade. O importante é a pessoa que quer aprender. Então, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A gente viu 9 coisas, podemos falar assim, que são detestáveis na hora da ablução. Agora eu vou só citar os nomes, como a gente explicou na aula passada. Quem quiser voltar e assistir novamente, ela está no nosso perfil. A pessoa pode assistir, se ela se sentir perdida, principalmente quando a pessoa é a primeira aula dela. Então a gente viu que fazer o wudu em um lugar que não é impuro, ou seja, um lugar que está sujo, para não chegar essa sujeira até a pessoa. Como a gente viu, se não tiver outro lugar, se é só esse lugar, não é detestável, como a gente viu. Só se tem outro lugar e tu vai para esse lugar. Mas a minha ablução é correta, não invalida a ablução. Mas é sempre melhor fazer em lugares que não tem esse tipo de sujeira, para ti também, quando estiver fazendo a ablução, não estiver preocupado. Será que me tocou algo? Será que não me tocou? Será que pegou na minha roupa? Não pegou? Então, é melhor, até para esses sussurros não te alcançarem. Depois a gente viu o israf, que é o esbanjo. Mesmo como o profeta falou que passou sobre ele, um dito que a gente falou que foi compilado pelo Ibn Majah, mesmo que você estiver na frente de um rio, ou seja, mesmo que estiver muita água na sua frente, é detestável você esbanjar a água. Você só pega a água que é suficiente para você fazer a ablução. Hoje a gente tem torneira, diferente que no tempo deles, que era um recipiente que eles colocavam a água. Então hoje tu gasta aquilo que você acha que é necessário para a sua ablução e não esbanja, porque esbanjar a gente viu que em algumas ocasiões não é só detestável, e sim também um grande pecado. A pessoa comete um pecado em fazer isso, principalmente quando não é a sua água, ou seja, na conta da pessoa. Tu vai lá, a pessoa permite você fazer a sua ablução, tu vai lá e gasta água, deixa ligada a torneira, fica conversando no telefone. A gente viu que nessa ocasião é pecado a pessoa fazer isso, ou seja, faz a ablução com a quantidade suficiente para a ablução, não esbanjando.
O terceiro, a pessoa que ficar conversando na hora da ablução. Por quê? Porque tanto você conversando, vamos falar que se você estiver no telefone, a pessoa não vai estar presente. Mas tu pode atrasar essa pessoa para a oração, para fazer a ablução. E essa pessoa que está do seu lado, vamos falar outro exemplo, você conversando com ela, você vai deixar ela esquecer de fazer as súplicas, que é recomendado a pessoa fazer. Tu vai deixar a pessoa esbanjar água com a sua conversa. Quer falar sobre futebol, quer falar sobre outra coisa, fala, depois da oração não há problema. Só na hora da ablução é detestável a pessoa conversar esses assuntos mundanos, para a pessoa o quê? Se dedicar em fazer a ablução, como a gente viu que é um ritual religioso. E a gente viu que a pessoa que faz a shahada depois da ablução, tem até algumas narrativas que o profeta levantava o seu dedo para cima, ou seja, em direção do céu, e falava o quê? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ou seja, eu testemunho que não há outra divindade digna de adoração não ser Allah, e testemunho que Muhammad, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, que é seu servo e mensageiro. A pessoa que fazer isso, falar isso, Deus o Altíssimo perdoará os seus pecados. Então você vai fazer o que a pessoa a esquecer isso, ou esquecer al-basmala, que a gente viu a tasmiya, que a pessoa fala bismillah quando vai iniciar a ablução. A gente viu que é uma recomendação, ou seja, não é que invalida a sua ablução se você se esquecer, mas é recomendado a pessoa fazer como o profeta que passou sobre ele fez. Então isso aí também é o que é detestável a pessoa conversar por causa dessas coisas. Agora o 5, a pessoa iniciar a ablução ao contrário. Se Deus o Altíssimo, quando ele fala, e lavem as suas mãos, ele fala o quê? Do começo ilal marafiq, ou seja, até os cotovelos, incluindo os cotovelos. Se Deus o Altíssimo não queresse o quê? Que a gente começasse no começo, como fazia o profeta que passou sobre ele, ele não ia falar até os cotovelos. Então, até o fim, até aqui. Então, começa por aqui, sempre pelo início do membro, do órgão. Isso é sunnah, como a gente viu. A pessoa começar daqui para cá é o que é detestável. Por quê? Porque é o contrário da sunnah, contrário da tradição profética, como o profeta que passou sobre ele fazia e como está no Corão, claro. Isso aí a gente explicou. Agora o 6, a pessoa quer fazer a ablução com uma roupa que não é adequada, a pessoa fazer. Porque a gente viu que é um ritual religioso, devemos ter respeito, reverência para esse ritual que Deus o que ordenou para nós. E a gente viu que é uma condição. Se a gente não estiver com a ablução, a nossa oração não será o que é válida. Então, ter o que respeito para esse ritual religioso. Depois o 7º, que a gente citou, é a pessoa que passar as mãos úmidas nessa parte aqui, irmãos, ó, parte do pescoço, ou no pescoço, essa parte aqui. Isso que é o contrário da orientação profética. O profeta Muhammad não fazia isso. Isso é uma inovação na escola, como a gente explicou. A pessoa não purifica essa parte. Ah, eu quero purificar, por isso que a pessoa tem que entender. Tem agora uma sujeira, tu deve purificar, se tiver. Mas tu fazer isso achando que faz parte da ablução, do abdestro, do wudu, é detestável. Nessa ocasião específica que eu estou explicando. Agora, se a pessoa vê que tem alguma coisa aqui, ou a pessoa, por exemplo, que trabalha de mecânico, vamos falar que tem uma graxa aqui, a pessoa deve limpar. Não é dessa pessoa que eu estou falando. Ou seja, é aquela pessoa que acha que aquilo que faz parte da ablução. Isso é detestável e também é bid'ah. Ou seja, é inovação. É inovação. O hadith que vem falando que a pessoa que passar as mãos úmidas, ou seja, limpar, purificar essa parte, como a gente explicou, é um dito falso, ou um dito muito fraco, que fala que a pessoa que fizer isso não será uma pessoa mesquinha, vai ser salva do el-ghul, como a gente explicou no árabe, ou do el-ghil. Pode ser isso como pode ser isso. Mas se for com o som de U, com dhamma, tem a interpretação de ser mesquinho. É uma segurança para mesquinhez.
Quem purificar o pescoço é uma segurança para a mesquinhez. Como a gente viu esse dito que não é certo, não é válido. E também, quem purificar o pescoço é uma segurança contra o rancor. Ou seja, a pessoa não será rancorosa. Também não é o que é correto, não é válido. Até o Nawawi falou que é um dito falso, do profeta que passou sobre ele e outros também. Então esse é o sétimo, né? O oitavo é você lavar para mais. Ou seja, a gente sabe que a sunna, às vezes o profeta fazia uma vez, mostrando que aquilo é válido, que aquilo é suficiente. Depois ele fazia 2 vezes, mostrando que aquilo também é suficiente. Depois ele fazia 3 vezes, ou seja, lavava os membros 3 vezes, para mostrar que desse jeito é o melhor dos jeitos. É da melhor forma de fazer. Então, se a pessoa lavar uma vez, fez o obrigatório, é válido a ablução. Lavou 2 vezes, também é válido. Lavou 3 vezes, melhor ainda. Como o profeta, a maioria das vezes fazia dessa forma. Às vezes que ele fez 1 vez ou 2 vezes, era para ensinar a sua nação que também isso é o que? Válido. Então, principalmente quando a gente está perto de perder a oração. Fizemos o que? Só o obrigatório, que é uma vez. É uma vez. Como a gente viu, isso é em tudo que é língua, não é só na língua árabe. Quando a gente fala, por exemplo, façam uma redação, ou escrevem sobre a amizade, escrevem sobre a paciência, as virtudes da paciência. Eu falo para os alunos, eu não estou pedindo 2, 3 redação, só esse verbo no imperativo, faça ou façam, serve para uma vez, em qualquer língua. Como a gente viu, então, o obrigatório é só uma vez. Agora, a pessoa querer lavar 4 vezes, 5 vezes, é detestável. Por quê? Porque é contra a sunna. A sunna é a pessoa fazer 3 vezes, ou 2 vezes, como o profeta fez, ou uma vez. Tu quer ir fazer o que melhor? 4, 5, 6 vezes, achando que aquilo é melhor. A orientação está naquilo que o profeta Muhammad, que paz sobre ele, ensinou. Então isso é detestável. A não ser, ele se torna às vezes até obrigatório, você lavar mais que 3 vezes, se a sujeira o que não sair. Tu pode lavar, isso não é detestável. Lavar 5, 6, 7 vezes até sair. Mas se tu tiver intencionado lavar para mais, achando que isso é melhor, a gente sabe que a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad. Então você achando que 4, 5, 6 vezes é melhor, é contra o que é a sunna. Por isso que isso é o que é detestável, nessa ocasião em específico. Depois a 9, a pessoa deixar de fazer o que? Alguma sunna. Por exemplo, a gente viu que a madmada, o bochecho, ou a purificação do nariz é sunna. Você deixar de fazer isso é o que é detestável. Principalmente quando a pessoa faz o que? Por querer. Porque a gente sabe que a sunna, Deus Altíssimo fala para nós no Alcorão que aquilo que o profeta ordenou a vós, tome, ou seja, tome, pratique, realizem, e aquilo que ele o que proibiu, se afasta. Então faz parte da religião a pessoa o que? Seguir a sunna do profeta e fazer como ele fazia. A pessoa se esqueceu, a gente vai explicar. Eu me esqueci de fazer tal sunna, a minha ablução é inválida, isso a gente vai explicar hoje, que é os próximos versos que ele vai explicar. Alguém ficou com uma dúvida? Esses são os 9 que a gente explicou. Agora também um assunto interessante. Vamos falar que a prática sempre, né, quando a gente dá um exemplo prático, é mais fácil para a pessoa que entender. Vamos falar que eu esqueci uma sunna. Vamos falar que eu esqueci de lavar o que? As minhas mãos. Comecei o que? Lavando a boca. Esqueci de lavar as minhas mãos. Ou o contrário, esqueci de lavar minha boca. E eu me lembro que eu me esqueci. Claro que aquilo que tu se esqueceu e não se lembrou, aquilo lá não há problema algum. Estou falando aqui o esquecimento com a lembrança. A pessoa se lembra. Agora, se eu me lembrei antes da oração, ou seja, eu fiz a ablução, rezei 2 rak'ah ou rak'atain e me lembrei, depois desses 2 ciclos de oração, que eu tinha me esquecido de lavar o que é a boca.
é recomendado a pessoa ir lá e lavar o quê? Só o que se esqueceu. Essa parte da sunna. Vamos falar que eu rezei a oração. Rezei a oração. E não lavei o quê? A boca. Minha oração é válida. Por quê? Porque isso não é obrigatório, e sim recomendado. Mas a pessoa vai ficar o quê? Com a ablução. Por exemplo, rezou a oração do meio-dia. Rezei a oração do meio-dia. Na minha ablução para a oração do meio-dia, eu me esqueci de lavar a boca. Me esqueci de lavar a boca. Agora, o que eu vou fazer? Rezei essa oração, a gente viu que é válida. Por quê? Porque você deixou algo facultativo, algo aconselhado, algo recomendado. Agora vai chamar a oração que, nossa, é recomendado para mim o quê? Lavar o que eu tinha me esquecido. Aqui, por exemplo, seria a boca. Vou lá e lavo e rezo, nossa, não lavei. Minha oração que é válida. Mas o que é recomendado. Por isso que a gente sempre tem que o que praticar a sunna do profeta. Porque Deus, o Altíssimo, como a gente mostrou, ordenou a gente a fazer isso. Mesma coisa sendo o que recomendada, facultativa. Mas os companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com eles, não deixavam nenhuma sunna passar, a não ser quando eles se esqueciam ou não conseguiam fazer, como a gente citou alguns exemplos. Então isso aqui o que é o resumo da aula passada. Depois a gente explicou 3 coisas que isso aqui quebra o wudu, e que é hoje que a gente vai falar sobre isso. 3 coisas que quebram, ou isso é uma das coisas que ele vai citar, que é shak, ou seja, a pessoa estar com dúvida. Eu fiz o wudu, não fiz, isso aí. A gente explicou em 3, a gente separou em 3, por exemplo, 3 tipos, vamos falar assim, ou 3 ocasiões. A primeira é a pessoa que duvidar se ela fez a ablução ou não. Ou seja, a dúvida cai sobre a ablução. Eu estou com a ablução ou não estou com a ablução? Nessa ocasião que não há divergência aqui, você não está o que com a ablução. Por quê? Porque a ablução é uma condição para a oração. Se você está com dúvida na ablução, a pessoa o que não tem ablução. Então ela deve o quê? É obrigatório ela fazer a ablução novamente. Mesmo que ele é o quê? Mustankeh, que a gente explicou essa palavra, eles falam muito na escola, al-Maliki, eles têm essa palavra sempre, eles falam nos livros, al-Mustankeh é aquela pessoa que pelo menos uma vez por dia vem esse sussurro, ou seja, essa dúvida. Aí eu estou com a ablução, não estou com a ablução. Nem que seja o que? Uma vez por dia. Você chama o que? Mustankeh. A gente viu, irmãos e irmãs, mesmo sendo essa pessoa o que? Deve o que? Fazer a ablução. A segunda ocasião, a pessoa, a dúvida cair sobre al-hadath, a impureza, ou seja, a quebra da ablução. Eu quebrei a minha ablução, eu anulei a minha ablução ou não. Aí a gente viu que tem o que? Detalhes. Se a pessoa é mustankeh, ou seja, sempre isso acontece, nem que seja uma vez por dia com essa pessoa não faz o que? A ablução. Mas se é uma pessoa que isso acontece uma vez por ano, por exemplo, ou lá de vez em quando, essa pessoa que deve fazer a ablução, porque não é um hábito que acontece com ela. Aquilo a gente fala que não precisa, por quê? Porque a pessoa deve ter o quê? Algum sussurro, sempre está com essa dúvida, que Deus cure essas pessoas, entendeu? Então nessa ocasião, como a pessoa não tem isso, é lá de vez em quando essa pessoa deve fazer o quê? A ablução. Ou seja, porque deixa eu ver se eu não troquei. A pessoa que está com dúvida se perdeu a ablução ou não perdeu, se é o mustankeh, ou seja, a pessoa que sempre tem essas dúvidas, nem que seja uma vez por dia, essa pessoa não quebra. E a outra pessoa deve fazer o wudu. Acho que foi dessa forma que eu expliquei, né? Porque às vezes tu troca uma palavra, muda tudo. Agora o terceiro. A pessoa tem certeza que ela fez a ablução. Tem certeza que ela fez a ablução. E também tem certeza que ela perdeu a ablução. Mas ela não sabe se perdeu a ablução antes ou depois. Ela ficou em dúvida. Eu fiz a ablução,
mas eu tenho também certeza que eu perdi a ablução, mas eu não sei qual foi primeiro, porque se eu fiz a ablução primeiro e depois perdi ela, minha ablução o que é? Inválida. Mas se eu perdi a ablução e fiz a ablução depois, a minha ablução ainda é válida. Nessa ocasião, a pessoa que deve fazer a ablução. Por quê? Porque ele está em dúvida na condição que é para a oração ser válida, que é a ablução. Toda dúvida na ablução, a pessoa que deve fazer a ablução. Toda dúvida na ablução deve fazer o quê? A ablução. Alguém ficou com uma dúvida? Aqui foi o resumo de toda a aula passada. Aqui a irmã perguntou, uma pessoa pode fazer a ablução o quê? Com roupas? Ou sem roupas, podemos falar assim. Como a gente vê, detestável. A ablução é válida, mas é detestável porque tu está fazendo um ritual religioso. E o crente, como o profeta fala que passou sobre ele, al-haya min al-iman, ou seja, a modestia, faz parte da fé. Isso não faz parte da boa conduta do crente, o que? Fazer dessa forma. Mas estou falando se acontecer. Se acontecer, a ablução o que é correta. Se alguém ficou com alguma dúvida, Então agora a gente vai começar o quê? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou sempre acompanhando o chat aqui do Zoom, e tem uns irmãos e irmãs que participam no Facebook, eles colocam aqui as perguntas do Facebook, então não se preocupem, quem perguntar pelo Facebook a gente também vai responder, ou pelo Instagram, ficam à vontade. E agora, minhas orações anteriores foram válidas. Isso aqui, acho que a irmã está querendo dizer, tá, e se eu fiz essas coisas que você está falando aí? Minhas orações foram válidas ou todas inválidas? Acho que é isso que ela quis dizer. Aqui, irmãos e irmãs, que a gente tem que entender, a religião do Islã é uma religião de misericórdia. Gravem isso sempre com vocês. Agora, vamos ter que trocar um pouco de assunto para explicar para a irmã. Tem a jurisprudência e tem os fundamentos da jurisprudência. Aqui a gente está aprendendo o quê? Jurisprudência. Mas o que te faz entender mesmo a religião é os fundamentos da jurisprudência, as bases, as regras. Isso é o mais importante. E tanto a jurisprudência, ela tem o quê? As bases e as regras dela mesma. Agora, duas coisas para ti quando tu se torna mukallaf, que se chama taklif no Islã, que é quando a pessoa se torna responsável pelos seus atos. Ou seja, é obrigatório para ela a oração, se torna o jejum, o zakat, a peregrinação, os pilares, para simplificar melhor. Agora, essa pessoa, ela chegou à puberdade, se tornou isso o quê? Obrigatório para ela. Mas tem duas condições que é importante a pessoa saber. Uma delas é a pessoa ter conhecimento daquilo. Como assim ter conhecimento? Uma pessoa se converteu. Não sabe, vamos falar isso aqui que a gente está falando sobre a dúvida. Não sabe que se a pessoa, por exemplo, duvidar, eu estou falando na escola, para não vir alguma pessoa e falar, não, tu está explicando, eu sei que tem outra opinião, mas eu estou falando que essa opinião da escola, como a gente estuda. A escola na segunda-feira. Agora, a pessoa que duvidou, se ela perdeu a ablução ou não perdeu. A gente viu que na escola, se isso não é uma coisa que acontece frequentemente, a pessoa que perde. Então essa pessoa não sabia disso e foi lá e rezou. Agora a oração dessa pessoa vai ser inválida? Não vai. Por quê? Porque isso ela não sabia. Ela só será o quê? Responsável pelos seus atos. Não vamos falar para ela, vai lá e todas as orações que tu fez dessa forma vai repetir. Não é dessa forma. Ela só vai ser responsável pelos seus atos quando ela o quê? Souber. Ou chegar até ela, e também tem outra condição, ela entender aquilo. Vamos falar que eu falei sobre isso hoje. E a pessoa está presente na aula aqui, assistiu toda a aula, do início até o fim. Amanhã ela faz essa coisa, ao contrário. O que a gente falou, ela faz o contrário. Por quê? Não entendeu. Às vezes foi erro meu, não consegui me expressar bem, não consegui fazer
essa informação que chegar até ela com simplicidade. Não entendeu. Ou às vezes foi ela que não conseguiu entender. Tem o entendimento dela, o que é fraco. A gente sabe que o entendimento das pessoas são diferentes. A pessoa, quando dá aula, sabe disso. Agora o professor pergunta para ele, ele fala para ti, esse aluno aqui vai passar de ano. Esse aí não passa. Como que ele sabe disso? Ele fez a prova? Não. Mas ele vê ele de acordo com o quê? Com o entendimento dele durante as aulas. Então, essa pessoa que não entendeu, ela ainda não é o quê? Responsável sobre isso. Ou seja, não vai ser anotado para ela o quê? Um pecado, ou vai invalidar a oração dela, porque ela não entendeu. Por isso que o Islã é a religião da misericórdia. Primeiro tem que alcançar a você, ou seja, chegar, melhor falando. Chegar a evidência até você. Agora, por exemplo, a pessoa não sabe, vamos falar o que aconteceu, que a pessoa não sabe que a carne suína é pecado. Falar que era um cristão, comia carne suína, segundo a denominação que ele seguia, comia carne suína como uma coisa o quê? Lícita. Se converteu para o Islã, continuou comendo. Vou falar para que essa pessoa está pecando. Por quê? Porque não chegou até ela o que é a proibição. Ela não sabe que a carne suína é proibida. Ela só vai ser responsável por esses atos, ou seja, por comer a carne suína quando ela souber. E entender, não é só chegar, agora chegou o versículo do Corão falando que a carne suína o quê? É impura. Vamos falar que ela entende que é impura, que é detestável comer, não é que é pecado. Entendeu o que dessa forma? Não tem um entendimento. Ela só vai ser responsável quando ela entender que aquilo é o que? Proibido, pecado. Então, como eu falei, irmãos e irmãs, respondendo a pergunta da irmã, o Islã é a religião que é da misericórdia. Ou seja, que é facilitar, como Deus fala no Corão, e não dificultar para vós na religião. Como é o Udu depois do Rusul. A gente faz antes, né, irmão? A gente faz antes. Isso aí a gente vai explicar no livro. O irmão está perguntando quando a gente tem o quê? Quando a gente faz, pelo que eu entendi da pergunta dele, que é o banho obrigatório, que isso quando a gente faz quando tem alguma relação entre o marido e a mulher, precisamos fazer o que é obrigatório esse banho para o que? Poder fazer as orações, ler o Corão, por exemplo. Então, isso aqui vem o que? Antes. E é sunna. Agora, se a pessoa fez o banho e não fez a ablução, também é válido o banho. Ou seja, a pessoa pode rezar, pode tocar no Corão, pode recitar o Corão, não há problema algum. Isso a gente vai explicar como que é. Como o profeta fazia. Que é antes, depois fazia o quê? Ou o irmão quer dizer os pés. Às vezes o profeta, em algumas ocasiões, deixava os pés para a última, depois do banho. Ou se ele quer significar isso, isso faz parte da sunna, mas num momento específico. Não é no geral, como as pessoas entendem. A gente tem que entender o porquê ele fazia isso. O melhor é fazer o quê? Todo o udu, depois fazer o quê? O banho. Só a gente vai explicar isso com mais detalhes quando chegar ao assunto, para não trocar de assunto. Alguém ficou com uma dúvida? Aqui a irmã Rosa, sendo a ablução ritual, mesmo se eu tiver acabado de tomar o banho, ainda tem que fazer a ablução? Não. A pessoa tomou o banho. Esse banho, o que eu quero significar com esse banho, irmãos e irmãs? A água chegar em todo o seu corpo. Se tu ficar embaixo de um chuveiro, vai chegar em todo o seu corpo. Esse banho que é válido. Claro que não é de acordo com a sunna, mas é válido o quê? Para tirar essa impureza abstrata que se encontra em você. Que está na sabedoria de Deus. Porque fomos ordenados a tomar o banho depois o que? Da relação física, podemos falar assim, ou relação íntima. Aqui a pessoa tomou o banho, não fez o udu, pelo que eu entendi que a irmã quis dizer. Pode o quê? Fazer as orações, recitar o Corão, tudo o que é permissível quando a pessoa está o quê? Com a ablução. Então, acho que essa aqui foi todas as perguntas. Podemos secar as partes abluídas? Sim, a pessoa pode secar as partes. A pessoa fez a ablução, os membros, agora tipo no braço, fica molhado, né? Ela está perguntando à irmã se eu posso colocar o quê? A toalha.
dá para colocar, não há problema algum, ou seja, secar. Com isso foi compilado pelos sábios, como Ibn Munzir, o Ibn Hazm também, ele fala no livro dele, Ibn Qudama, fala que o Al-Hussein, alayhi salam, neto do profeta, ele fazia isso, depois da ablução dele, ele fazia isso. O Anas também fazia isso depois da ablução dele. Então, não há problema algum. A pessoa que secar, não há problema algum de secar os membros. Isso aí a gente vai falar também sobre isso. Agora, alguém ficou com mais uma dúvida? Então, continuando, ele fala o 69. Quando ocorre quebra de continuidade, retoma-se de onde se parou, caso não se tenha passado muito tempo. A continuidade que a gente viu o que é obrigatória. Na escola, al-muwala, al-tawali, é o que? Obrigatório. O que significa continuidade? É você lavar um membro atrás do outro. Lavei as mãos, boca, nariz, rosto, mesmo sendo sunna, como a gente viu, obrigatório, claro, que aqui eles estão fazendo a continuidade do rosto, os braços, a cabeça e os pés. Ou seja, não deixar um intervalo muito longo. Aqui ele fala, prestar atenção no que o autor falou, Ibn Ashir, rahimahullah. Ele fala o quê? Se tenha passado muito tempo. Retoma-se de onde se parou, caso não se tenha passado muito tempo. Aqui ele vai explicar o que é o tempo, ou seja, aqui ele está explicando essa definição do tempo, esse tempo longo, o que significa? Ou seja, caso o tempo não tenha sido suficiente para os membros secarem num clima moderado, nem frio e nem quente, moderado esse clima. Se nesse clima, vamos falar aqui, irmãos, se é aqui, por exemplo, vamos falar no Brasil, que já no Nordeste já é mais quente, 2, 3 minutos seca a tua, entendeu? Nisso a pessoa que não pode continuar da onde parou. Se secar, vamos falar para simplificar melhor, o que eles querem dizer? Se secar os membros, ou seja, tu demorou, vamos falar que tu ficou 10 minutos no telefone, tu lavou até a cabeça, faltou o que? Os pés, foi atender um telefone, começou a conversar, quando tu viu, passou 10 minutos, ou seja, não está mais molhado o que? Os seus membros. Nessa ocasião, ele quer falar para ti o que? Você deve iniciar novamente a sua ablução. Mas, por exemplo, tocou o telefone, tu lavou até a cabeça, faltou os pés, ficou 1 minuto com o cara, 1 minuto e meio com a pessoa falando, ainda tu está vendo o que estão, o que molhado, vai lá e continua da onde você parou. Se eu parei na cabeça, acabei de lavar a cabeça, eu o que? Lavo somente os pés, lavo somente os pés. Que a irmã perguntou. Se alguém não entendeu isso que eu expliquei, explico novamente. Não entendi o que a irmã quis dizer aqui. A irmã perguntou aqui, a irmã Kenny. Se tu perguntar novamente, por favor, não entendi a pergunta. Então, isso aqui é o que? É o 69. Então, aqui é a definição. Quando ele falou, ou seja, é a definição do tempo. Definição do tempo. Isso aqui dependendo, claro, de cada, o que, irmãos e irmãs, de cada tempo, de cada país. Quando é muito quente, como naqueles países da Península Árabe, ali seca muito rápido. Então, dependendo do que do país, ou do tempo, né, que está. Se está frio, demora mais. É claro. Depois, quem se lembra de haver omitido um elemento obrigatório, quem se lembra de haver omitido um elemento obrigatório, depois de passado muito tempo, deve executar esse elemento. Somente, mas caso não se haja passado muito tempo, deve executar o mesmo e todas as partes posteriores. Isso aqui é o 70.
Aqui o que eles explicam, agora os sábios da escola, o que eles explicam sobre isso? Aqui eles falam, se a pessoa esquecer alguma coisa da ablução, pessoa que se esqueceu, isso aqui ou vai ser obrigatório ou vai ser o que? Facultativo. Não tem um terceiro. Ou seja, eu esqueci de lavar um membro. Ou esse membro vai ser obrigatório ou vai ser facultativo. Isso aqui é os sábios explicando o que? Isso aqui. Como a gente sempre mostrou desde o início das nossas aulas, é de acordo com como explica a escola. Eles que entendem mais do que está falado aqui. Não adianta a gente querer explicar o que com o entendimento da pessoa. De acordo com a língua árabe, não. É de acordo com como eles explicam, que a gente sabe que são sábios. O que eles falaram? Os membros são divididos em duas partes. Ou é obrigatório tu lavar esse membro, como as mãos, a gente sabe, ó, da ponta dos dedos, incluindo os cotovelos, isso aqui é o quê? É obrigatório. Agora, lavar as mãos, aqui, ó, quando tu inicia, isso é o quê? Sunnah. Só é obrigatório quando ela está suja. Se não está suja, é o quê? Sunnah, recomendado. Por quê? Porque se ela está suja, como que tu vai se purificar com as ferramentas estando o quê? Sujas, impuras. Então, aqui é recomendado. Ou o nariz, a boca é recomendado. O ouvido é recomendado. O rosto, obrigatório. A cabeça, obrigatório. Toda a cabeça, como a gente viu na escola. Os pés, obrigatório. Então, na ablução, tem elementos facultativos e tem elementos obrigatórios. Isso que ele quer dizer. Agora, se eu esquecer um elemento facultativo, ele vai explicar o que devemos fazer. Se eu esquecer um elemento obrigatório, ele vai explicar o que a gente deve fazer. Aqui ele fala, no começo, ele explicando, ele fala agora, se for uma coisa obrigatória, e ele o que não se lembra, a não ser depois de um bom tempo ter passado, ou seja, não, desculpa, se ele se lembrar, e esse aqui é o obrigatório, ele se lembra o que esqueceu o obrigatório. Isso aqui é o tempo. Eu fiz a ablução, me esqueci de lavar o que? A cabeça. Ou o rosto. Me lembrei. A gente sabe que se a pessoa se lembrou, entra na oração, a oração que é inválida, porque não está com a ablução. Ele se lembra disso antes de entrar na oração e também o tempo que ele se lembrou não é um tempo que é muito longo. O que ele faz, essa pessoa? Só purifica o que? A parte que ela esqueceu de purificar. Agora, se o tempo demorou muito, como a gente explicou, a pessoa o que? Tem que iniciar a ablução novamente. Tem que iniciar a ablução novamente. Agora, outra coisa. Agora, se a pessoa se esquece de uma coisa, do elemento da ablução, um tempo que é curto, a pessoa que faz essa, é recomendado isso, faz o que se esqueceu e o que vem logo depois. Por exemplo, a cabeça, me esqueci de purificar, eu faço a cabeça e lavo o que? Os pés. Se é um tempo que é curto, é recomendado, não é o que? Obrigatório. Porque não secou o que? Os membros, não secou os membros. E como a gente viu, irmãos, se a gente se esquece de uma coisa obrigatória e entra na oração, tu se lembra na oração, na hora invalida a sua oração. Porque tu tem que lavar o que? O que é obrigatório. Tem que lavar o que é obrigatório. E se tu também se lembra, você rezando, ou seja, rezou 2, 3 ciclos, está com a pessoa, se lembrou que não lavou o que? A pessoa sai, faz a ablução e recomeça o que? A oração, Agora ele explica, e se isso for o que? Sunnah. Ou seja, não é uma coisa obrigatória, é sunnah, é facultativo
a pessoa lavar esse membro. Não é obrigatório, é facultativo. O que eles falam? Se ele não entrou na oração, a pessoa vai lá o quê? E faz isso que se esqueceu. Esqueci de lavar o que? Os ouvidos. Eu vou lá e purifico os ouvidos e entro na oração. E se a pessoa entrou na oração e se lembrou dentro da oração que se esqueceu de lavar o que? Os ouvidos, que é uma coisa que é facultativa, continua a oração e não precisa o que? Repetir essa oração, repor essa oração. Por quê? Porque ele deixou algo que é facultativo e não é algo obrigatório. Não é algo obrigatório. E aqui também, como ele cita, é interessante a pessoa saber, não tem diferença de tempo aqui. Ah, secou, foi muito tempo, pouco tempo, por quê? Porque é uma coisa facultativa. Uma coisa facultativa. Não é uma coisa obrigatória. Só lava aquele facultativo que você deixou de lavar. Se foi os ouvidos, lava os ouvidos. Então, alguém tem alguma pergunta? Se foi os 70, né? Aqui ele fala, o 71 a gente já explicou, às vezes para explicar uma coisa tem que explicar outra. Aqui, ó, caso tenha rezado nesse estado, sua oração foi inválida. E quem se lembra de haver omitido uma sunna, deve executá-la antes da próxima oração. Me esqueci dessa sunna. Estou na oração de agora. Não corta a oração para fazer essa sunna. Cumpra a oração, realiza a oração. Quando eu sair dessa oração, eu faço o que? Essa sunna. Para quê? Para rezar a próxima oração. Se a pessoa não perdeu o que é a ablução. Se perder a ablução, vai ter que fazer novamente desde o início. Caso tenha rezado nesse estado, sua oração foi inválida. Claro, a pessoa que esqueceu o elemento obrigatório, é inválida a oração. Não há dúvidas. Se a pessoa esqueceu algo obrigatório, se lembrou, pessoa o quê? É inválida a oração. Outra coisa que às vezes acontece, irmãos, estou na minha oração. Depois que eu acabo a minha oração, o quê? Eu perdi a minha oração ou não? Vem essa dúvida. Eu perdi a minha ablução ou não perdi? Depois da oração, isso é uma regra. Depois da oração, qualquer dúvida que chegar a você, não é o que é válida. Não precisa repor a oração. Então a oração está o que? Completa. Sua oração está o que? Completa. A dúvida depois das adorações, dos rituais religiosos, não é o que? Válida. É sussurro apenas. Se for o que depois que tu completou. Só se a pessoa tem a certeza, aí é diferente. Agora eu rezei a oração. Acabei a oração e me lembrei e eu não fiz a ablução. Tenho certeza que eu não fiz a ablução. Ou que eu perdi a ablução, eu tenho que refazer a minha oração, repor a minha oração. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? Aqui o siwak a gente explicou, que faz parte, é sunna. A gente explicou isso, acho umas 2, 3 aulas, que faz quando a gente vai fazer o quê? O bochecho. Quando a gente vai fazer o quê? O bochecho, pouco antes. Faz isso. A gente explicou isso na escola. Até explicamos a divergência que tem na escola, mas esse é o correto. Ou seja, é no wudu. Siwak você faz na hora da ablução e não para a oração. Isso a gente explicou na escola, mesmo tendo a outra opinião, mas essa é a opinião que se estabeleceu na escola. É quando a pessoa vai fazer a ablução e não para a oração. A siwak é aquela madeirinha pequena que serve para limpar os dentes, como se fosse uma escova de dente. Como se fosse uma escova de dente. Alguém ficou com mais uma pergunta? Que irmão? Perguntou outra pergunta, no Dom. Não está falando agora, por exemplo, uma pia que é bem alta. Fica difícil da pessoa que colocar o pé. Fica difícil para a pessoa colocar o pé em cima para purificar. Agora eu posso ir em outro local, colocar o que? Ou usar uma roupa mais curta
para não molhar a minha roupa, porque é muito alto, pelo que eu estou entendendo da irmã, vai molhar o quê? A roupa dela. Não tem problema algum a pessoa. Não tem problema algum da pessoa usar para o que? Não molhar a roupa. A pessoa não vai sair o que? Com a roupa molhada. Então não há problema, a pessoa pode o quê? Se é uma calça, o que? Dobrar a perna da calça para o que? Não molhar também, não há problema algum. Então aqui foi o que? O 71. Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Quem explicou? Se alguém ficou com alguma dúvida, sinta-se à vontade. Aqui a gente explicou o que é o 69, o 70 e o 71. Só quero ver se eu não me esqueci de algo. Que aqui é o 70, né? Quem se lembra de haver omitido um elemento obrigatório, ou seja, esquecido, depois de passado muito tempo, deve haver. Aqui até se ele colocasse o que, em vez do omitido, esquecido, era mais fácil para as pessoas do que compreenderem. Mais fácil para compreenderem. Como a gente viu, se esse membro for obrigatório, pessoa que faz a ablução, ou faz o que? Aquilo antes de secar, é claro, né? Se secou, começa desde o início. Se secou, começa desde o início. Mas se não secar, purifica aquele o que se esqueceu. Mas se a pessoa, olha, demorou, passou muito tempo, secou, a pessoa inicia desde o começo, porque é obrigatório. Se foi o sunnah, ou seja, o membro, o elemento facultativo, a pessoa lava quando se lembrar, simplificando melhor. Se é o membro obrigatório, a pessoa deve lavar. Se não secou, ou seja, em um tempo bem curto, a pessoa só lava o quê? Aquilo que esqueceu, obrigatório. Mas vamos falar que passou o tempo de secar. A pessoa inicia desde o começo a ablução. E se rezar com essa ablução, é inválida, como ele começa o quê? No 71. Caso tenha rezado nesse estado, qual o estado que ele quer significar? No estado que ele esqueceu de lavar o obrigatório e não o que lavou quando se lembrou e rezou dessa forma. A oração não há divergência, que é o que? Inválida. Então, qual que é a diferença do obrigatório para o sunnah? O obrigatório tu deve lavar ele, ou vamos falar, esquece isso, tempo curto e tempo longo. Vamos falar do tempo longo, ou seja, que secou os membros, para não confundir. Agora secou os membros, esqueci de lavar o meu rosto, que é obrigatório, devo começar desde o começo, a ablução. Esqueci de lavar uma coisa que é sunnah, facultativa, eu lavo a hora que eu lembrar, Lembrou depois da oração, lembrou antes da oração, lava quando se lembrar a pessoa, não há problema. E não corta a oração para lavar o que? Essa parte que é sunnah. Não corta, ou seja, não interrompe a oração para lavar algo que é o que é sunnah. Aqui, quando a pessoa faz o bochecho e purifica o nariz, é 3 vezes para cada uma. Pelo que eu entendi que a irmã está perguntando, 3 vezes o bochecho, 3 vezes o que? A purificação do nariz. A pessoa joga água primeiro, depois, e tira o que tem de sujeira. E a boca também é 3 vezes. A pessoa movimenta a água dentro da boca, que se chama o que é tahrik, que é al-madmada, que é você o que movimentar a água dentro da boca para tirar qualquer impureza que tem. Só isso é sunnah, não é uma coisa que é obrigatória. A pessoa se esqueceu, se lembrou dentro da oração, continua a oração. Quando acabar a oração, a pessoa vai e faz essa sunnah. Sempre tira com a mão esquerda, a irmã falou, sim, é melhor.
É recomendado, como a gente viu. É recomendado por causa do hadith da Aisha, foi narrado pelo Muslim, que o profeta que passou sobre ele, que ele se purificava com a mão esquerda. Se purificava com a mão esquerda e começava a purificação limpando a mão direita, como a gente viu que é sunnah, tayammum, ou seja, a pessoa começar pelo lado direito. Tem membros que não tem lado direito, como o rosto, aqui não tem lado direito, mas os braços têm, os pés, então começa pelo lado direito. Quem ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sintam-se à vontade. No Facebook ninguém tem uma pergunta? Ou no Instagram? Aqui a gente respondeu a pergunta da irmã Maria. Foi a mesma do Zomer. Aqui depois ele vai entrar aqui, irmãos e irmãs, resumindo, ele vai falar o que quebra o wudu. O que quebra o wudu. Isso é muito importante. Agora vamos falar ocasiões, ou podemos falar fatores que é a nossa solução. E isso é muito importante a pessoa saber disso. Por que é importante? Agora, na pessoa fazer a oração sem a oração. Minha oração que é inválida. Isso é uma das coisas que é o básico, que é o obrigatório para todo muçulmano. Por isso, quando o profeta fala que eu sobre ele no dito, a busca do conhecimento é obrigatório para todo muçulmano, esse dito, aqui não significa que a pessoa tem que saber o quê? Se esse hadith é falso, se é válido, se é inválido, as regras da jurisprudência, a jurisprudência, quem que falou isso, quem que não falou. Isso aí é para os sábios, não é isso. Mas tu saber o básico, isso aqui que a gente está ensinando, irmãos e irmãs, é o básico do básico. A pessoa precisa saber disso para o quê? Praticar a sua religião, para praticar suas orações, para tocar no Alcorão, como a gente viu, e muitas coisas que tem a ver com a ablução. A gente explicou nas aulas passadas. A ablução não é qualquer ritual. Ele é obrigatório, esse ritual, porque sem ele não é válido ou não é válida a oração. Então a pessoa tem que saber como fazer a ablução, o que quebra a ablução, o que é detestável na ablução, o que é recomendado na ablução. Tudo isso, irmãos e irmãs, é luz. O conhecimento é luz. O que significa o conhecimento é luz? Ou seja, é uma facilidade para a sua vida. Você ilumina com ele todas as pessoas em sua volta. Agora imagina se tu não tem conhecimento. Isso que a gente falou, isso aqui acontece com as pessoas. Isso que a gente está falando é uma coisa que acontece quase todo dia com a pessoa. Imagina, ela faz a ablução, esqueci de lavar os ouvidos. Não lavei os ouvidos. Vou deixar a oração. Vai lá, deixa a oração e vai lá fazer o quê? Começa a ablução desde o começo. Por falta de conhecimento. Sabe que isso é o quê? Facultativo. A pessoa, quando tem conhecimento, o que ia continuar a oração. Quando acabasse a oração, ela ia e purificava os ouvidos. Olha como o conhecimento facilita para a pessoa, a vida da pessoa. E também é uma coisa que a pessoa que não tem conhecimento fica em dúvida. Será que eu fiz isso certo? Vai começar no WhatsApp ou no telefone e ligar para a pessoa que tem conhecimento. Eu fiz tal coisa. Essa pessoa que tem conhecimento, irmãos e irmãs, vai te responder todo dia. Não tem vida, não tem família, não sai. Às vezes está numa comunidade, está com outros muçulmanos, está ocupado. E aí, o que a gente faz nessa ocasião? Por isso, esse conhecimento, esse básico, é a pessoa que aprender. Isso aqui, se tu anotar, aqui tem como a gente viu, tem versos. 72, 73, que a gente explicou. Se a gente pegar toda essa explicação que eu dou, eu explico com mais detalhes o que? Para a pessoa sair e entender bem.
Mas não precisa pegar toda essa explicação. Pega tua caneta, o que? Ali, o verso 72. Só anota as 2, 3 primeiras palavras que eu falo, já é o suficiente. Ali, o que significa isso 72? É tal coisa. Eu anoto. Depois eu começo a revisar. Isso aqui, se eu ficar 2, 3 meses revisando, eu decoro isso aqui, vai servir para o resto da minha vida. Vai servir para o resto da minha vida. Não vai mudar nada. Para o resto da minha vida, eu, como sou seguidor da escola Al-Malikiya, rahmatullahi alayhi, vai servir tudo para a minha vida. Como eu sigo essa escola, toda a minha vida eu vou fazer dessa forma. Como foi explicado. Isso quebra a minha ablução. Isso é recomendado. Isso é detestável. Eu tenho que lavar isso. Tenho que lavar toda a cabeça. Eu tenho que passar a mão quando está caindo água sobre o membro. Tudo isso. Então, a pessoa vai descansar a cabeça, se ela estudar 3 meses só, vai descansar a cabeça dela toda a vida. De fora que ela pode ensinar as pessoas, ganhar recompensa nisso, divulgar o bem, mostrar a religião de Deus, que é a melhor das ações. Como a gente sabe, o Islã é a maior graça que Deus deu para os seres humanos. E como tu vai agradecer essa maior graça? De 2 formas, praticando e divulgando. Essas são as 2 maiores formas da gente o quê? Agradecer a Deus por essa grande graça que foi concedido a nós, que é o Islã, a religião de Deus, o caminho de Deus, o caminho de todos os profetas de Deus, que a principal mensagem é o quê? A pessoa adorar somente a Deus, não adorar alguém além dele. Então tudo isso o quê? Tu vai o que? Descansar. Vai descansar também as pessoas que estão em sua volta. Você vai poder ensinar essas pessoas, é dessa forma que você faz, por causa de tal evidência. Claro que quando a gente explica, a gente fala algumas evidências, mesmo não tendo aqui. Para vocês verem que o livro é tão simples que ele não tem nem o que? Evidências. Mas claro que é toda a escola, cada letra que eles colocam aqui, não é exagero da minha parte. Claro, no árabe. Cada coisa que eles colocam aqui, eles têm uma evidência tanto do Alcorão como da Sunna. Ou do Alcorão ou da Sunna, ou dos dois, tanto do Alcorão como da Sunna. Eles têm evidência. Então essas escolas, como a gente viu, são escolas que é recomendado a pessoa seguir uma delas. Como todos os sábios seguiram. Imagina se os sábios seguiram essas escolas, nós que não temos conhecimento, é mais certo a gente seguir. Porque o sábio ele consegue ler o Alcorão e a Sunna e entender aquilo e falar, não, o correto é isso, isso é inválido, isso é válido, porque é sábio. Mas a pessoa que não tem conhecimento, pega o Alcorão e a Sunna, o que ela vai fazer? Não tem como saber se isso é recomendado, isso é detestável. Por que ela não vai saber isso? Porque para saber isso, tu tem que ter ferramentas, tem que ter a língua árabe, tem que ter um grande conhecimento nos fundamentos da jurisprudência, que é a matéria mais importante que tem no Islã. O que ela te ensina? A você colocar cada evidência corânica e profética em seu lugar. Resumindo esse conhecimento. Isso aqui serve como evidência para esse assunto e isso não serve para esse assunto. Não adianta tu querer trazer o teu entendimento. Será que isso que tu trouxe serve para esse assunto como evidência ou não serve? É um conhecimento que é muito importante, que o profeta que passou sobre ele nos ensinou esse conhecimento. Não é um conhecimento que foi uma inovação. Não, isso aí foi tirado tanto do Alcorão como da Sunna. Esse conhecimento que são regras, bases, fundamentos para a gente entender o que? O Alcorão corretamente e a Sunna corretamente. E ficou com mais uma dúvida? Sinta-se à vontade. Outra coisa que eu fiz um comentário, acho que faz umas 2 aulas atrás, que a gente viu que na escola é dalk, é o que? Passar a mão suavemente sobre o membro. Está caindo água aqui, a torneira está caindo a água sobre o meu braço. O que eu faço? Isso é obrigatório. Passar a mão. Precisa ficar fazendo assim? Não. Suavemente. Passar a mão. O que eu falei?
Se a água for o quê? Uma água com forte pressão, para que passar a mão? Isso aqui, irmãos, eu falei do meu entendimento. Não estou falando que é escola, para às vezes as pessoas entenderem errado, não. A escola fala o quê? Que tem que passar a mão. Mas o que eu quis dizer? Se eles querem significar que precisa passar a mão para a pessoa o quê? Ficar tranquila, que não deixou nenhuma sujeira sem passar, com pressão da água o quê? Já é o suficiente. Mas agora vai falar, tá, e o esbanjo? Eu sei que pode vir alguém querer falar para mim, tá, e o esbanjo que tu falou? Isso não é esbanjando água, eu estou falando se não tiver outro, só tiver essa torneira com pressão de água. Serve ou não serve? Isso é uma pergunta interessante para os sábios da escola. Será que é o suficiente ou não é? Isso que eu quis dizer, eu não quis dizer que é escola. Isso é o quê? A minha observação que eu fiz, segundo o que eles falaram, o que é obrigatório. Segundo o que eles falaram que é obrigatório. Só para corrigir para as pessoas o que não interpretar que isso que eu falei é escola. O irmão fala coriza, não é? O espirro, né? O que sai quando a pessoa espirrar. Isso não anula a ablução. Isso não anula a ablução. Isso a gente vai ver, irmãos e irmãs. Isso aí que ela citou, não anula a ablução. Que a gente vai ver, eu pensei que ia dar nessa aula. Até coloquei o nome da aula, anuladores do wudu, que infelizmente não deu. Aqui, coisas que anulam o wudu, que a gente vai começar no 72. Na próxima aula, que é coisas que quebram o wudu, são em número 16. Urina, gases e por seguinte, que a gente vai explicar. A urina aqui, irmãos, é a pessoa urinar. A pessoa urinar. Ou seja, a pessoa urinou, quebrou a ablução. Tanto o homem quanto a mulher. Urinou, quebrou a ablução. Ou seja, fez a sua necessidade física, quebra a sua ablução. Isso é importante a pessoa saber, principalmente quem é novo, convertido. Fiz a minha ablução. Fui urinar. Que Deus exalte vocês. Então, devo fazer novamente a ablução. Por exemplo, estou fazendo a ablução. Cheguei até os braços. Lavei as mãos, a boca, o nariz, o rosto, os braços e fui urinar. Quebrou minha ablução. Devo recomeçar desde o começo. Do começo. Por quê? Porque urinar quebra a ablução. Alguém ficou com mais uma pergunta? Sinta-se à vontade. Não saiam daqui com alguma dúvida. A irmã está falando, muitos querem fazer isso, mas devemos tomar cuidado assim que nascem os extremistas e fundamentalistas. Não sei o que ela quis dizer. Só respondendo a irmã, o extremismo, irmã, nasce da falta de conhecimento sobre a religião. Da falta de conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento, acho que é isso que a irmã quer significar. A pessoa ler algo que ela não conhece. Isso tanto no islamismo, como no judaísmo, como no cristianismo, em qualquer religião. Pessoa querer entender como ela quer e não como está ali escrito. Aí vem o que? O extremismo e também essas pessoas que a gente vê hoje, infelizmente, querer obrigar as pessoas aquilo que Deus o que não obrigou e querer proibir aquilo que Deus não proibiu. Então isso é um grande problema. Ou e querer tornar aquilo que é recomendado obrigatório, aquilo que é opcional obrigatório, aquilo que é detestável pecado. Então isso é um grande problema. Então por isso que a pessoa é recomendado para ela só ter uma escola para não cair nesses erros, entender de forma correta como o profeta explicou, como os companheiros do profeta entenderam do profeta e divulgaram, como a gente sabe que essas escolas
São um resumo das opiniões dos companheiros do profeta, como a gente falou sobre isso e mostramos com provas, evidências, falando que cada escola chega até o mensageiro de Deus que faz sobre ele. Aqui a irmã está perguntando, os xiitas também tem escola? Sim, só não é que nem as nossas escolas. Eles têm uma escola que se chama Al-Ja'faria, segundo eles, né? Que é seguidores do Ja'far as-Sadiq, segundo eles. Então, essa escola que ele segue. E tem outros tipos de xiitas, não é um, são várias seitas. A Zaydiya também, que é no Iêmen, é diferente. É mais perto que dos sunitas, a jurisprudência deles. Isso é jurisprudência, aí não é nada a ver com crença. Eles têm a jurisprudência deles. E a Zaydiya, que é outros xiitas, que hoje em dia são esses dois que existem. Claro que tem várias seitas, mas como a gente pode falar, as crenças, os dogmas é só desses dois. São diferentes uma da outra, mas só os que estão presentes nesse tempo nosso são esses dois. E a outra é bem pouco, a Zaydiya, que está no Iêmen, são poucas pessoas. Também tem outra jurisprudência. São outros livros também. Eles também têm jurisprudência. Alguém ficou com mais alguma pergunta? A irmã falou, tá certo, o que a irmã falou, a Stephanie, que Deus abençoe ela. Era sobre ler o Corão e a Sunna sem conhecimento. É verdade isso aí que leva ao extremismo da pessoa não entender nada. Qualquer assunto, não só o Corão como a Sunna, qualquer assunto. Como que a pessoa vai saber que isso é obrigatório, que isso é detestável? Tem pessoas até que a gente vê às vezes na internet, está comentando, falando alguma coisa, fala cada coisa ali, só infelizmente não vai ter ninguém o que para corrigir, por isso que ele fala o que? Essas bobagens. Porque ele sabe que não vai ter alguém para corrigir ele. Aí fala, por exemplo, isso é tal, é recomendado, isso tal é tal coisa, sendo que não tem nada a ver. Às vezes fala sobre um assunto, coloca outro assunto no meio que não tem nada a ver. Só as pessoas do que infelizmente não percebem isso. E quando é corrigida essa pessoa, falam, a pessoa ali está corrigindo por causa de tal coisa, quer entrar no coração da pessoa. Até se for uma pessoa que não faz parte da sua religião. Se ela está falando o correto, é correto. O correto é correto de qualquer boca que sair. É correto. Só não, a pessoa que se orgulha, fica soberba e não quer aceitar. Então, por isso, pessoa, quando falarem para vocês, eu quero ensinar a Sunna e o Alcorão, tudo bem? É a Sunna, o Alcorão, a Sunna, não há dúvidas que a gente quer aprender, mas com entendimento teu não, pode deixar para ti. O teu entendimento a gente não quer, deixa para ti, obrigado, Deus te abençoe, deixa para ti. A gente quer o entendimento o quê? Das pessoas que aprenderam com Sanad, ou seja, com essa cadeia de transmissão, como a gente viu a importância disso, que chega até o profeta Muhammad, que são pessoas que sábios, centenas, como essas pessoas da escola, Malik, rahimahullah, vários sábios, ele mesmo fala, eu não falava da religião, ou sobre a religião, até que 70 dos maiores sábios da Medina falaram para mim, você pode falar, pode responder as perguntas. Imagina, 70 sábios. Hoje a pessoa se acha sábia, o sheik, de acordo com o que ela estudou. Leu um livro, sai da frente. Não tem Abu Hanifa, não tem ninguém na frente dele. Até o profeta não tem. O cara entende de tudo. Então é um grande problema isso, irmãos e irmãs. A gente aprende o Alcorão e a Sunna de acordo com o profeta o que ensinou. Não é de acordo com o entendimento de cada um. Por isso que tem que ter um grande conhecimento na língua árabe para não cair o que nesses erros. E também nas contradições, a pessoa o quê? Se contradizendo, quer entender como quer. A irmã está falando aqui sobre o Alcorão. Sim, a pessoa, o teu Alcorão que você ganhou sendo árabe, você deve fazer a ablução completa. Que a irmã está perguntando, tem um Alcorão em árabe, igual esse aqui, por exemplo. É o Alcorão em árabe. Eu tenho que estar o quê? Com a ablução para tocar nele ou ler ele.
ou transferir ele de um lugar para outro, quero colocar em tal lugar, tem que estar o quê? Com a ablução, como a gente explicou. E também outra coisa, irmãos e irmãs, agora tem pessoas que entendem errado. Eu fiz a ablução para ler o Alcorão, estou lendo o Alcorão, do nada eu estou lá vendo a comida, estou em casa cozinhando, vou lá, deixo o Alcorão, vou lá cozinhar. O que a pessoa faz? Porque deu uma pausa, vai fazer a ablução novamente. Não faz. Por isso que a aula que vem é importante. A gente só faz a ablução quando acontecer esses anuladores, nawaqid, ou seja, quando acontecer isso. Se não acontecer isso, tu não faz a ablução novamente. Só se for para você o que rezar outra reza, isso é recomendado. Renovar a ablução é sunnah, recomendado, mas não é obrigatório. Entendeu? Agora tu está aqui, lendo o Corão, interrompeu para ir atender a porta, falar com alguém, te ligar, foi ver seu filho. Não tem problema, irmã. Volta, abra o Corão e continua lendo. Tu não perdeu a ablução. Só se tu fizer algo que quebrou a sua ablução, como a irmã o que citou. Então, que Deus abençoe a todos. A irmã está perguntando quanto tempo é necessário para se tornar um sheik. Não tem tempo, né? Agora, numa universidade, 4 anos, numa universidade. Mas não quer dizer... Agora, sheik, se a gente vai ver essa palavra hoje, é dada para um cara o quê? Que tem conhecimento, uma pessoa que entende da religião. Mas não quer dizer que tu tem esse diploma, que tu é um sheik. Até a universidade, se tu vê o diploma que ela te dá, é interessante. Principalmente da Medina, da cidade do profeta. Ela te dá ali um diploma falando, olha, esse aluno estudou aqui, saiu com nota tanto, vamos falar de 100, tirou 90, 95, 80, 85, e depois ele te dá outro diploma falando sobre teu caráter, tua boa conduta. Era um aluno que teve boa conduta, caráter, nunca fez algo errado, só isso. Mas eles te dão ali, preste atenção, eles falam ali, não, ele é um grande sábio, tem capacidade de falar na religião sobre todos os assuntos, por exemplo, ou a maioria dos assuntos. Não te dão isso. Por quê? Porque eu estou te dando uma charrada, um diploma, de acordo com as provas que eu fiz contigo. Mas agora, se tu vem me falar para mim, tu me dá uma recomendação, por isso que a recomendação é maior do que esses diplomas. Sheik, um cara que tem sabedoria, tu chega para ele, tu me dá recomendação para me ensinar, ele vai falar para ti, não, espera aí, senta aqui, eu quero testar você, quero falar com você. Aí sim, mas ele te dá uma recomendação para te ensinar. Por isso que essas aulas, irmãos e irmãs, quando falo ijaza, as pessoas às vezes não entendem isso. Acho que a pessoa que tem ijaza, que é um tipo de um diploma, para você o quê? Que você participou. Esse é um diploma honrável, nobre, que você participou das aulas de religião, que você assistiu, tudo bem. Mas isso não quer dizer que tu é capacitado para ensinar. As pessoas entendem errado. E ijaza para capacitado para ensinar é que lá demora anos para te ganhar. E se ganhar também. A maioria dos sheiks, os sábios, não dão essa ijaza. Porque é uma responsabilidade grande ele vai te dar. A pessoa pode ensinar. Essa aí, eu falo para vocês, olha, ela tem conhecimento para... Se vir uma pergunta sobre o tafsir, sobre a explicação do Alcorão, ele pode responder. Se for sobre jurisprudência, se for sobre hadith, a sanad, não sei o quê. Não é qualquer pessoa que vai te dar uma sanad dessa. As que tem hoje em dia, para simplificar, é de participação, que tu participou das aulas, só. Não tem direito de ensinar. Só o que vamos falar que tu sabe ensinar, não tem problema de tu transmitir essa informação. Só não de você querer o quê? Ser o grande sheik e falar que todo mundo está errado e tu que é o sábio. Não é para isso. É participação. Tu participou das aulas, tu frequentou as aulas, isso que a universidade te dá. Que você passou das provas que ela colocou para você, que você tinha uma grande educação, mas não quer dizer que você é sábio. Então, para ti ser sheik, irmãos e irmãs, ou como a irmã perguntou, não é por anos. Tem gente que estuda 2 anos e Deus abre o caminho para essa pessoa, tem uma grande sabedoria. Tem gente que estuda 20 anos, 30 anos, não tem nenhum conhecimento perto dessa pessoa que estudou 2 anos. Isso é o quê? Bênção de Deus. É a graça de Deus sobre a pessoa. Não é todas as pessoas que têm o mesmo entendimento. Não é todas as pessoas que Deus dá o quê? O conhecimento.
A gente vê os companheiros do profeta, é um melhor do que o outro, são as melhores pessoas que tem. Mas todos tinham o mesmo conhecimento? Não. A gente sabe, o mais sábio dos companheiros do profeta era Abu Bakr, depois o Omar. Esses dois tinham mais sabedoria que qualquer um. Mas não é em tudo também. Tem coisas que eles desconheciam na religião. São seres humanos. Então não tem como saber tudo na religião. Tu sabe o que? A maior parte, podemos falar assim. Tem coisas que tu não sabe, que tu vai falar, olha, eu não sei, preciso de pesquisar. Mesmo que tu estudou 10, 15 anos, às vezes tem assuntos que tu não sabe, são delicados, precisa de estudo. Às vezes tu sabe ele em geral, mas tu fazer uma fatwa, posso fazer tal coisa, posso não fazer tal coisa, não é fácil, não é uma coisa o que é fácil. Isso que a gente explica é o que, irmãos e irmãs? Coisas básicas, que aqui é fácil a pessoa responder, mas quando vem coisas mais que precisa de um conhecimento mais profundo, a pessoa o que precisa refletir, ver as evidências, não é tão fácil para responder. Aqui, irmã, essa faculdade tem acesso IAD, aqui no Brasil precisa estudar árabe correto. Essa universidade dá para estudar ela, de Medina, dá para estudar ela online. Só é poucas vagas, é difícil a pessoa conseguir ser aceita, dependendo muito do diploma da pessoa. Mas ela pode. E é em árabe ela. Eles vão fazer em inglês agora, parece, mas acho que vai demorar. Em árabe ela já tem online. Só como eu falei, é muito raro a pessoa ser aceita, porque é para o mundo inteiro e é muito poucas vagas. E ela é paga também. Mas se tu for para lá, é de graça. Se tu for aceito, é mais fácil ir do que estudar online. Mulher pode estudar no Facebook? Claro que a pessoa pode estudar, é claro. Mulher e homem não há problema, não há diferença de procurar o conhecimento. Tem universidades que são só para mulheres. São só para mulheres. Na Arábia Saudita, em Jeddah, ou Jeddah, que são só para mulheres. Tu se inscreve e espera até chegar a aceitação, né? Também demora um pouco a aceitação. Conheço umas irmãs no México que foram aceitas. Estudam. É separado só para mulheres. E tem só para homens também. A pessoa tem o direito de estudar. É uma grande oportunidade, principalmente para quem é jovem. Quem é jovem ainda, é uma grande oportunidade para entender a religião, entender a língua árabe. Porque a gente sabe, a religião entendida como foi revelada na língua árabe. Muito mais fácil, vai ter muito mais conteúdo para te ler. Já que a pessoa, quando tem só o português, fica difícil. Não tem muito conteúdo. E a pessoa que fala o inglês, claro que é mais fácil, mais prático para a pessoa que achar algumas coisas, porque foi traduzido muitos livros para o inglês. Mas o português é muito pouco. Claro que o árabe não tem melhor que a língua original. Até os sábios, ele escrevia o quê? Em árabe. Tem esses livros aqui que a gente lê tudo em árabe, essas explicações. Só esse livro aqui que o irmão, que Deus abençoe ele, traduziu. Ou seja, um pouco do livro ali, que ele traduziu, não é todo. Traduziu o capítulo do jejum e a Tahara. E muito boa a tradução do irmão. Então, que Deus abençoe ele e ele complete esse livro, né? Que ele também não é muito grande. Mas livros maiores para traduzir é difícil. Tem livros de 40 volumes, 50 volumes. Se a gente vai esperar para ler eles em português, vai esperar toda a vida. E olha que não vão traduzir ainda. Então, como vai traduzir 50 volumes? São livros difíceis de traduzir, não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa sábia para traduzir, tanto na língua portuguesa como na língua árabe e na jurisprudência para traduzir um livro desse. Não é qualquer pessoa que tem essa capacidade. Então é muito difícil ser traduzido. É melhor estudar o árabe e ler no original. Alguém ficou com mais uma dúvida? Homossexualismo no islamismo é um tema muito delicado aqui. Muitos sheiks não querem falar. Esse assunto não é questão de delicado. É questão de delicado. A pessoa, para falar sobre isso, não pode falar o quê? Só sobre uma coisa desse assunto. Tem que falar em geral. Uma aula completa, para ninguém entender errado. Porque se tu fala só uma coisa, o que é tal coisa? É tal coisa, deu. A pessoa que vai entender errado. Então tem que explicar o que desde o começo isso. E não só no islamismo. Isso é importante explicar tanto no Antigo Testamento, que fala sobre isso, como no Novo Testamento. Explicar sobre isso. E as religiões em si, o que falam sobre isso?
Isso é muito importante, não só no islamismo, porque o islamismo não diverge das religiões como o Antigo Testamento, que os cristãos usam, e os judeus, né, Tanakh. Então é uma coisa interessante de falar. E também vai trazer a história do profeta Ló. Sempre quando falam desse assunto tem que trazer a história do profeta Ló, porque o povo, o profeta Ló, praticou esse ato. E de acordo com isso a gente vê se esse ato é o que? Válido, ou podemos falar, não é válido, podemos falar o que? Aceito ou não aceito perante a Deus o Altíssimo. A gente só fala o que? O que Deus ordenou. A pessoa quer aceitar, não quer aceitar, aí depende da pessoa. Não tem como tu quer agradar todo mundo. Tu vai falar o que Deus revelou. Tu quer aceitar, não quer aceitar, aí esse é o problema. Os profetas, eles não obrigavam a ninguém. Não tem imposição na religião. Aqui, a religião é dessa forma. Deus me enviou para vocês o que adorarem somente a Ele e me obedecerem. Eu não quero. O que ele vai fazer, o profeta? Vai bater na pessoa? A pessoa que sabe. Segue o caminho dela. Mas a pessoa tem que divulgar. Mostrar o que é certo e o que é errado. Além disso, a pessoa não tem dever para nada. Tu só tem o dever, só obrigatório para você divulgar a mensagem. Não pode impor para as pessoas o que você quer, a sua crença. Está aqui, estou parado aqui, por exemplo, com uma barraca explicando sobre o Islã. As pessoas querem parar, conversar, tudo bem. Eu não quero, não tenho interesse. Tudo bem, também. Ela tem todo o direito. Ela que sabe. Quem vai prestar as contas vai ser ela, sozinha. Nenhuma alma arca com o pecado de outra. Isso aqui é errado, Deus proibiu isso. Tu avisou, tu explicou. E sim, com respeito, é claro, né? A pessoa quer aceitar, não quer aceitar, tudo bem. Cada um. Não pode impor uma coisa para a pessoa. E também tem diferença, irmãos e irmãs. Qualquer assunto que tu vai falar na religião, tem pessoas que querem debater e tem pessoas que querem aprender. Quando a pessoa quer debater, é outra forma que você vai falar com ela. Mas quando ela quer ser humilde, aprender, também é diferente como que você vai falar com essa pessoa. Tem pessoa que tem acha que tem a verdade absoluta. Tudo bem. Segundo as evidências, quando são colocadas em cima da mesa, a gente vê quem tem as evidências corretas, ou seja, o que serve de evidência, o que não serve. Então isso é muito importante. Então não devemos impor ninguém a escutar sobre o Islã ou acreditar. Cada um que segue a crença que a pessoa que acha que é correto. A gente o que explica. Como os profetas faziam. Os profetas não pegavam ninguém à força. Explicavam. O Islã é dessa forma. Submissão a Deus. Acreditar apenas em um Deus. Criador dos céus e da terra. Só isso. Eu não quero. Tudo bem. Ninguém vai impor para você uma coisa que você não crê. Por isso que em países islâmicos até hoje vivem cristãos, judeus, normal. Tem todo o seu direito, vive como qualquer cidadão e melhor do que a gente. Eu sou jordaniano. No meu país, os cristãos vivem melhor do que a gente. O governo dá mais, vamos poder falar, tem mais benefícios para eles porque eles são poucos, 5%. Eles têm mais benefícios que nós mesmos. Tem hospitais para eles, que a gente não tem, a gente divide com 95% de pessoas, eles são só 5%. Tem coisas melhores do que a gente. Eles têm que ser respeitados. A gente não tem nada contra isso, entendeu? Eles vivem normalmente, como qualquer um, fala a mesma língua da gente, se vestem como a gente, fala o mesmo sotaque da gente. É um cidadão como qualquer um. E viveram no tempo do profeta Muhammad os judeus com ele. Então, não há problema algum. O Islã que não manda a pessoa impor a religião para essas pessoas, tanto cristão como judeus. E nós também conseguimos viver num país cristão em paz, graças a Deus. Cada um com a sua crença. Se respeitamos tudo, mas cada um com a sua crença. Não sou obrigado a crer na crença dele, nem ele na minha. Então, que Deus abençoe a todos, já que ninguém ficou com mais alguma dúvida. Arrotar, o irmão fala, não quebra a ablução, irmão. Arrotar não quebra a ablução. Isso a gente vai ver na próxima aula. Não quebra a ablução, a pessoa arrotar.
Os gases aqui que ele significa é os gases que saem da parte íntima de trás. Que Deus exalte vocês, não é o arroto. Então que Deus firme nossos corações na fé, nos abençoe e aceite de nós as boas ações e facilite para nós a pregação do bem e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e aceite as nossas boas ações e facilite para nós o entendimento, a prática do conhecimento e perdoe nosso pecado e tenha misericórdia de nós e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, mensageiros, as pessoas virtuosas, os verídicos e afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, inshallah.